você deve pensar antes de começar a escrever é o tema. E daí aqui vem uma coisa muito importante. Muitos mentorados meus perguntam para mim o seguinte: mas o que eu vou escrever, Jefferson? Depende. Se você quiser escrever para algum público sobre alguma ideia ou superação da tua vida, para quem você quer entregar esse público, sabe? Que ideias eu quero expor desse momento de superação que eu tive, desse momento de desafio que eu tive? Muitos escritores mentorados meus vêm querer falar de um processo de depressão, mas não querem trazer tanto a intimidade. Eles querem trazer a essência do que foi o processo de depressão deles, o momento que eles estiverem em depressão, de uma maneira mais leve, mais tranquila, mas com o objetivo final de mostrar que se eles estiverem no processo de depressão e hoje são pessoas transformadas que fazem acontecer, certo? São pessoas. Então você vai fazer esse equilíbrio de que ideias eu vou expor, certo? Como eu desejo que as ideias fiquem na cabeça dos meus leitores é outra pergunta, né? Então, assim, talvez eu não queira falar muito em detalhes do processo de depressão minha, mas eu quero que a ideia fique fixada na cabeça dos meus leitores, dizendo o seguinte: se eu sou capaz de vencer um processo de depressão, se eu fui transformado, por que você não pode ser transformado também? Essa semana eu estava assistindo um vídeo de uma pessoa e eu achei muito interessante e é legal compartilhar com vocês aqui nessa live. Se a gente colocasse todos os problemas de todo mundo em um documento, em uma planilha, por exemplo, será que os mesmos problemas que eu tenho não são os problemas que você passa no dia a dia? Será que os desafios que você enfrenta todos os dias não são os mesmos que eu enfrento? O grande X da questão é que se a gente colocar todos os problemas, todas as dificuldades, todos os desafios de todo mundo nessa planilha, com certeza nós teremos muito em comum com a grande maioria das pessoas. Mas qual é a diferença de você e das pessoas que têm sucesso, das pessoas que determinam escrever um livro? É que elas simplesmente vão lá e fazem. Elas testam. E se tiver algum problema, se falhar no meio do processo, não tem problema. Você vai lá, corrige e segue adiante. Corrige e segue adiante. É um processo de MVP. Você vai testar e não mais tentar. Você sabe qual é a diferença do testar e do tentar? Tem uma letrinha no meio dessas duas palavras. O testar tem o S. Quando você testa, você está dizendo que você vai testar e não tem medo de falhar. Quando você testa, você sabe que vai errar, mas que você vai achar alternativas de melhorar e seguir adiante. Quando você tenta, você já começa a colocar palavras negativas e o teu cérebro, que é acostumado a não querer trabalhar, não querer gastar energia, ele já vai dizer assim: eu vou tentar, se der certo, deu. Se não der certo, tá tudo bem também. Tá bom? Então, nesse ponto de tema do livro, o que é importante que você entenda que você precisa construir um projeto como se você estivesse escrevendo com o objetivo de entregar, de fazer com que essa pessoa, com que o seu leitor saia transformado do seu livro. Quando eu iniciei o meu processo de escrita lá em dezembro de 2021, e eu sempre faço questão de deixar aqui nos meus vídeos esse livro aqui, o amarelinho, do CLT ao MKT, eu conto todo o processo de transição de carreira, como é que eu saí do CLT e migrei para o marketing digital. Foi um processo, foi um caminho de autoconhecimento, um caminho de tentativas, de frustrações, até decidir que eu realmente queria empreender. Então, assim, se eu fosse escrever esse livro hoje, eu escreveria de maneira totalmente diferente. Usaria a essência dele, mas escreveria ele de uma maneira diferente que eu pudesse transformar ainda mais pessoas. Mas veja bem, se eu não tivesse escrito esse livro aqui, hoje eu não estaria com você aqui nessa live, fazendo com que você entenda que você é capaz sim de escrever o seu livro, tá bom? Então, assim, lembre-se, quando você começa a escrever o seu livro, quando você tem a ideia de escrever o seu livro, você precisa passar por essas etapas, validar essas etapas.